Salve galera, chegamos a mais um vídeo de análises e upgrades aqui no canal. Sejam todos bem-vindos, já te agradeço por clicar nesse vídeo. Galera, é o seguinte, resolvi fazer esse vídeo aqui contando um pouco de todos os pedais que eu tive aí, vocês viram pela thumbnail. Pedal do G29, pedal do T300 RS GT, o pedal da Real Drive, CRP da Moza até chegar no pedal da Cinetic. Espero que vocês possam gostar desse vídeo. Já peço desculpas, né? É uma produção independente, né? Eu faço vídeos, edito, posto, tudo sozinho. Então, certamente vão acontecer alguns erros aí. Então, eu já peço desculpas de antemão, mas pode ter certeza que esse vídeo está sendo feito com o maior carinho, com maior dedicação, para que você, né? Se você tiver com dúvida com relação a pedais, né? Qual que eu devo comprar, por que que eu devo comprar, certamente espero que esse vídeo possa ajudar muito vocês. Beleza? Então, bora para análise. Do primeiro pedal, que é do G29. Bom, galera, falando aqui um pouquinho do G29, né, que é a porta de entrada, né, para o mundo da simulação, né, é um pedal simples, né, porém ele tem a sua eficiência, né, e acaba sendo mais acessível por conta do valor, né, mas ele acaba tendo uma limitação quanto à precisão, né, então ele tem um freio que é mecânico, né, e usa uma mola para tentar simular uma resistência, mas fica bastante aquém, né, quando a gente fala do que é necessário para algumas corridas mais sérias. Claro, e é óbvio, né? Eu não posso ser hipócrita aqui de não falar que tem muita gente boa, né? Que, cara, que anda com o G29, que anda com o pedal do G27 e que anda muito, né? Então eu costumo falar que o equipamento, se você não sabe explorar o máximo que ele tem, o máximo que ele pode te proporcionar, não adianta nada, né? Então você pode ter já conheci pessoas que tinham um volante, um pedal ali de muito caro e acabava perdendo bastante feio para quem tinha volantes mais de entrada. Então, o mais importante de tudo isso é você conseguir absorver e aproveitar o máximo do equipamento que você tem. Então, o G29 acaba sendo um bom início, né, para quem tá começando no mundo da simulação, ou se você é aquela pessoa também que já não quer saber de competição, não quer saber de campeonato, só quer ter aquele volantinho para você jogar um Eurotruckzinho, quer jogar um Gran Turismo ali, entrar numa sessão online ali, se divertir, né, jogar offline ali, um Forza, um Need for Speed, enfim, esses jogos aí que a galera acabou entrando mais para se divertir, né, mas para quem quer já entrar num cenário mais competitivo, não é que ele não vai te atender, né? É que você vai utilizar tanto o pedal que ele vai futuramente acabar te deixando na mão, porque por conta justamente da construção dele, que é uma construção mais simples, uma construção em plástico, tá? Comparado com os pedais mais premium ali, que são em construção de ferro, enfim, tá? Então, G29 é uma primeira opção, então se você tá começando, né, e você fala, putz, será que por qual pedal eu começo? Comece pelo G29, tá? Se for abaixo disso, não comece, porque ali ele já não vai te passar nada de uma sensação mínimo realista, né? Claro que, como eu comentei, o pedal de freio do G29, ele tem, né, ele é aquela que você dá uma patada, ele volta com tudo assim, mas você já tem um pouquinho do feeling, né, de pilotagem, então é uma boa porta de entrada. Então agora vamos falar um pouquinho do T300 RS GT. Bom, galera, já falando do T300, né, então eu acabei fazendo esse upgrade, né, então ele já começa a ser um pedal já um pouco mais intermediário, e o que eu mais senti diferença, né, entre os pedais foi justamente o pedal de freio, né, então o pedal de freio já do T300, ele já começa a ser um pedal mais progressivo, em que você começa a ter mais o feeling do carro, sabe, justamente na frenagem. E a frenagem é um dos pontos mais importantes ali da pilotagem, né. Claro que a gente vai falar de traçado, a gente vai falar de técnica de pilotagem, mas a frenagem, você saber frear, ele faz com que você acabe ganhando muito tempo ou também perdendo se você não sabe aplicar a técnica correta. Então, quando eu saí do G29 e entrei pro T300, né? O T300, o pedal de freio dele é um pedal não é um pedal tão duro quanto o do G29, né? Então ele é um pedal mais... ele não chega a ser mole, vamos dizer assim. Mas ele é um pedal mais suave, né? Então você começa a sentir um pouco da progressão, principalmente quando você vai tirar o pé. Então, na sua memória muscular, né? Você já começa a entender quando você tá dando 100% de pedal, 80% de pedal de freio, 50%, 30%, 20%. Então, no momento que você vai executar a frenagem, principalmente na hora de você tirar o pé, você começa a ter muito mais precisão no pedal de freio. Então essa foi a principal diferença, né? Claro que a construção do T300 é um pouco melhor comparada do G29, né? Só que você não muda da água pro vinho, né? Claro que ele tem a sua diferença, né? Justamente até pelo preço que você paga. Porém, ele ainda tem as suas partes de construção em plástico, né? Então vamos agora comentar um pouquinho sobre o pedal da Real Drive, que a gente já tem um salto de qualidade muito grande. Então, bora falar do Real Drive.
Bom, galera, como eu disse, né, o pedal da Real Drive, né, que eu tive, ele já trouxe um grande salto de realismo, né, especialmente com a possibilidade que ele já começa a ter uns ajustes mecânicos, né, então, e fora a resistência dele que acaba sendo absurda, né. Então, a Real Drive é uma empresa brasileira, né, que ela tem um bom custo-benefício, né, então com uma resposta e uma construção que eh, dispensa apresentações, tá? Então, quando eu comprei o pedal que chegou aqui a caixa, cara, eu tive um susto, né? Porque realmente a caixa é muito pesada. Só pra vocês terem uma ideia, a chapa do pedal, cara, ela pesa 10 quilos só, a chapa do pedal. Sem o pedal de acelerador, freio e embreagem, só a chapa. Então, só para para vocês começarem a entender um pouquinho da diferença, né? Então, já começa a ser um produto com uma construção e uma resistência muito maior. E uma coisa que chama atenção, claro, é justamente no pedal de freio, né? Que, como eu comentei, o G29 ali, ele tem a sua progressão, mas é de plástico. O T300 já começa o seu cursor, ele te ajuda ali, né, com relação à precisão. Só que quando a gente fala já da Real Drive, ele é um pedal que ele já tem as molas, né? Então ali que você, como ele é um pedal de célula de carga, e o que significa célula de carga? Que você tem que imprimir pressão no freio. Então a gente já começa a falar em quilos, né? Então, se eu não me engano, o pedal da Real Drive ele chega a suportar 200 quilos de pressão, né? Então ele acaba sendo um ótimo pedal, né? E se eu não me engano, a Real Drive ela faz isso com pilotos profissionais da Stock Car, né? Então os pilotos ali, quando eles vão fazer a pré-temporada, eles utilizam justamente esses pedais, justamente para poder se condicionar fisicamente, tá? Assim como quando a gente vai falar de um volante direct drive, a gente pega um volante de 20 newtons, que claro que 20 newtons, pô, tá longe de ser um carro real, né? É claro que eu não sou um piloto real, pode ser que algum piloto a gente fala, não, é assim mesmo, né? Mas eu acredito que seja muito difícil, né? Um carro de verdade chegar a 20 newtons de força, né? Mas acaba sendo uma base muito boa, né? A gente vê muitos vídeos ali de pré-temporada dos pilotos da Fórmula 1, eles começam a dobrar o volante ali, fazer toda aquela força, justamente para se condicionar fisicamente. Então, o pedal da Real Drive, eu acho que ele traz esse plus, né? De você poder também se condicionar fisicamente. Então, isso já fala muito sobre a questão da construção e a durabilidade do pedal, né? E aí, como eu comentei, ele tem umas molas atrás dele ali do pedal do freio, né? Que tem a mola que é mais mole, a média e a mais dura, né? Então, te ajuda com relação à célula de carga. Então, se você coloca uma mola um pouco mais mole, quando você dá a pressão, o pedal ele vai ter um cursor mais suave, a média já começa a endurecer um pouco e a dura, cara, tu tem que ter uma patada para você poder conseguir frear o carro, beleza? Mas gostei bastante do pedal, eu acho que uma das coisas da Real Drive que me chamou muita atenção foi a questão do atendimento e do pós-venda, que é muito bom, eu acho que eu super indico, tá? Fui muito bem atendido, principalmente no suporte, eu tive muitas dúvidas com relação a como customizar, como configurar o pedal, e, cara, e esse vídeo não é patrocinado, tá? Eu tenho um compromisso aqui com vocês de passar de fato a verdade, né? Justamente aquilo que realmente eu vivenciei, e o atendimento da Real Drive realmente me impressionou demais, né? Eu quando tive por que eu acabei tendo o pedal da Real Drive, né? Porque o meu pedal do T300 RS GT quebrou, e ele quebrou, e cadê o suporte? Não tive suporte, então eu tive que mudar de pedal. Então isso também é um dos pontos que eu acho que tem que muito ser levado em consideração com relação ao atendimento que vocês vão ter. Então o Real Drive é uma ótima indicação, eu tive uma ótima experiência, então se você optar pelo pedal dele, saiba que é um pedal muito robusto, tá? O pedal de freio realmente ele é muito forte, então foi aí que eu parti para o CRP da Moza, mas é um atendimento sensacional e eu tive uma ótima experiência. Então agora vamos falar do CRP da Moza. Bom, galera, então agora já falando um pouquinho do pedal da CRP da Moza, né? Então, é um equipamento que eu já considero do nível premium, né? Eu acho que o pedal da Real Drive, ele é um pedal mais parrudo, né? E o pedal da Moza, eu acho que ele já entra no nível premium, principalmente de acabamento. Ele tem o seu load cell de freio, né? Que traz uma alta precisão e até uma consistência nas frenagens, né? Uma das coisas que eu, já falando de diferenças, né? O pedal da Real Drive de freio, eu senti ele, por mais que eu estivesse com a mola verde, que é a mola mais mole, né? Ele é muito mais duro, né? O pedal de freio, do que o pedal CRP da Moza, né? Eu uso a mola amarela, né? Que é a mola mais suave. Então eu que prefiro o pedal mais suave, por isso que eu até gostei bastante do pedal do T300 RS GT, né? O que acabou pecando foi justamente eu não ter um suporte, né? Acabou justamente porque
Thrustmaster, né? Ela é uma empresa de fora, né? A gente acaba não tendo suporte aqui no Brasil. E aí foi o que me fez optar aqui também pelo CRP da Moza, né? Então é um pedal premium, um pedal muito bom, um pedal de célula de carga, né? E é uma escolha incrível, né? Para quem já quer uns setups mais avançados, né? Então já quem entra nesse mundo de pedais de célula de carga, eu acho que hoje ele tem um custo-benefício muito bom, né? A Moza, ela entrou muito forte no mercado, né? Então o pedal deles é um pedal. Cara, você olha o acabamento, é incrível, muito bom o pedal, muito bem feito, muito bem construído. Ele acaba tendo um custo-benefício muito bom, né? Então, a Moza tem entrado nessa competição, né, do automobilismo virtual de uma maneira muito forte, né? Então tem batido de frente com marcas muito grandes, né? E tem caído no gosto da galera, né? Então o pedal deles, né? Eu tive o CRP aqui, não tenho um A para falar, é um pedal muito bom, né? A construção dele realmente é muito boa, né? E o CRP acabou me dando mais confiança ainda na frenagem, né? Como eu comentei com vocês, pelo fato de ser uma frenagem mais suave, se adaptou um pouco mais com relação à minha pilotagem. Se você é uma pessoa que prefere um pedal mais robusto, mais duro, tipo, eu quero ter pressão no freio, o pedal da Real Drive eu acho que ele acaba sendo o melhor, né? Claro que a Moza tem a sua customização, então tem a mola vermelha, né? Que é um pedal mais duro, né? Que você acaba tendo que imprimir muito mais força para poder frear o carro, mas eu gostei muito, já se adaptou um pouco mais ao que a minha particularidade de gosto de pedal, né? Galerinha, e aí o eu aqui do futuro, em março de 2026, venho aqui trazer uma tabelinha de preços atualizada dos pedais que eu acabei de comentar com vocês, tá? Então, quis trazer aqui uma ilustração para vocês e, de fato, vou comentar aquele que vale a pena, aquele que não vale a pena para vocês, tá? E espero que ajude vocês aí a tomar a decisão de vocês, se caso esse vídeo aqui, né, vocês pensem em comprar um pedal, fazer um upgrade, tá? Então, espero que essa análise ajude vocês, então, sem mais enrolações, bora para a tabela. Bom, galera, então aqui, ó, começando aqui pelo G29, tem, então análise final, pô, você consegue ali encontrar um pedal ali, na média de uns R$ 300 ali, já usado, né, então Mercado Livre, OLX, né, você consegue ali já comprar um pedalzinho para você. Tem pessoas que compram, né? Então, enfim, esse mercado de automobilismo virtual é um mundo de compra, coisas novas e trocas, né? E, pô, se eu recomendo a Logitech, se eu recomendo o G29, é claro, né? Como eu comentei com vocês, é a melhor porta de entrada que você pode ter. É um volante da Logitech, seja a própria G29, seja o 920, 923, tá? Eu comecei pelo G29, então super indico, principalmente pela marca, né? Então, assim, a Logitech, pelo menos nas pessoas que eu conheço, as experiências que eu tive, não só com volante, mas com teclado, com fone de ouvido, com mouse, enfim, o pós-venda deles é espetacular, né? Então, só acionar o suporte ali, eles respondem, te mandam um novo periférico ali, se for necessário, né? Se você fez todas as recomendações deles ali. Então, pós-venda é muito bom. Então, por esse motivo, com certeza, além de eu comentar, né? Custo-benefício. Então, se você é aquele que só quer comprar um volantinho ali para você se divertir, jogar um Eurotruck, jogar um jogo arcade ali, não quer investir muito, com certeza é a melhor opção hoje do mercado, né? Acho que nenhum volante hoje, né, de outras empresas consegue competir, tá? E aí, se você quer um nível profissional, com certeza ele já tem muita gente que anda de G27, G29, que dá um pau na galera que anda de Direct Drive, tá? E é o que eu falei, saber explorar o melhor do seu equipamento, com certeza te traz grandes resultados e com certeza a galera consegue bater de frente com pessoas que têm volantes de um valor muito mais alto, né? Então, Logitech tem o joinha, tá? Então, com certeza esse é um dos que eu recomendo, pode ter certeza, vale muito a pena e certamente traz muita diversão aí para vocês, beleza? Então, Logitech avaliado, com certeza eu indicaria, é o que eu recomendo como porta de entrada. Bom, galerinha, agora falando um pouco da Thrustmaster, né? Então, assim, o volante, o T300 RSGT, né? Então, tanto o volante, a base e o pedal são bons, né? Então, eu coloco ele um degrau acima ali do Logitech, né? Então, ele já entra um pouco no intermediário, né? Só que aí, eu elogiei da Logitech nessa pós-venda, é o que eu não posso falar aqui da Thrustmaster, né? Então, ali, quando o meu pedal quebrou, e aqui eu trouxe até um valor hoje para vocês, né? De que um pedal novo, né? Tá na faixa de uns R$ 800 ali, né? Só
que na época, né, foi ali em 2001, 2022, eu não encontrei nenhum suporte, né, nenhum suporte para o meu pedal, né. Claro que ali depois, hoje, né, eu tenho muito mais experiência, tenho muito mais contatos com outras pessoas, né, e isso facilita, mas na época eu tentei um contato direto com a Toastmaster, não tive resposta, né, então foi o que me fez o fator de trocar o pedal, né, então acabei trocando ali pelo pedal da Real Drive. Então assim, minha experiência com o equipamento foi boa, porém, depois que eu tive algum problema técnico, não tive suporte técnico nenhum. Então esse é o fator que faz eu não indicar, né? Então assim, a gente, né, então se você parte para comprar um novo que já veio o kit com volante tudo, cara, você já vai para 3, 4, 5 mil reais, né? Então é um dinheiro bem suado, né? Para você lá na frente, se você precisar de um suporte técnico, você não ter nenhum, né? Então, por esse motivo, só pelo fato de não ter suporte técnico, pelo menos não que eu conheça hoje, né? Pode ser que alguma empresa no Brasil ofereça esse tipo de suporte, mas por não ter um suporte direto, né, com a própria Toastmaster, né, ou ter muita dificuldade para isso na época, eu não o indico, beleza? Bom, galera, T121 aí da Real Drive, né? Eu vou passar aqui para vocês um pouco aqui o vídeo e eu achei impressionante que eu consultei, né? Todos esses valores aqui eu estou consultando recente, né? Então esse valor de 3.950 aqui é o valor atual do pedal de acelerador, freio e embreagem na Real Drive, tá? E no formato PC, tá? Eu vou passar aqui uma relação para vocês aqui do site deles, tá? E tem várias customizações, como eu falei, quando você entra na parte do Direct Drive, os pedais também, você consegue fazer diversas customizações. Então você consegue comprar modelo só com acelerador, freio e embreagem. Tá? E eu percebi que no site da Real Drive tem outras opções, opção para console, opção para PC, tá? Então, tá passando um videozinho aí para vocês, tá? Ou já passou, né? Preciso ver como é que foi na edição, mas com certeza tem ali a relação, tá? Vou deixar o link da descrição aqui do site da Real Drive, tá? Então, o link justamente com os pedais, então é só clicar aí também, vocês conseguem dar uma fuçada lá, tá? Mas eu indicaria com certeza, porque é um pedal muito bem construído, bem robusto, como eu falei, cara, só a chapa já pesa 10 quilos, com o acelerador freio embreagem já vai quase para 20 quilos, né? Então realmente é muito pesado, né? Então com certeza quando eu comprei, tive a necessidade também de comprar o cockpit, porque colocar ele no chão, você vai dar aquela patada no freio, o pezinho que ele tem, né? Não aguentava, né? Porque ele vai acabar indo para trás, né? Porque tem que colocar de fato muita pressão, né? Então, então é uma construção de fato bem profissional, né? Como eu falei, pilotos da Stock usam uma pressão de até, ó, olha a diferença de quilos, né, galera? Então, Logitech ali 20 quilos, Thrustmaster 30 e aí a Real Drive já vai para 150 quilos de pressão, cara. Então, assim, é um salto muito grande. Eu senti essa diferença, né? E aí o que eu falei, né? É uma empresa nacional que tem um suporte técnico muito bom, né? Eu fui muito bem atendido e pasmem, né? Eu quando comprei, eu tive ali a questão do pós-venda ali, um contato, e quando eu precisei fazer as customizações, não entendia na época. Pô, eu quero fazer uma customização no pedal, pô, não sei como é que eu troco a borracha verde para amarelo, tudo. Cara, tinha um contato no Zap específico com o pessoal do suporte, pô, eles me mandaram o vídeo, ó, você faz assim, configura assim, parafuso aqui, eu achei espetacular. Então, Real Drive eu indico com certeza, uma marca nacional, né, produto nosso. Então, certamente é uma das que eu indico e que, cara, eu tive uma experiência muito legal, beleza? Então, bora agora para o CRP. Bom, galera, CRP da Moza, né? Então, na época ali eu comprei tanto a minha base R9, tá? O meu volante foi o FSR, tá? E também agora o CRP da Moza, né? Esse pedal muito bom, né? E aí a diferença, né, que eu já vi, né? Com certeza, além do valor, o valor é muito próximo, né, da Real Drive, né? Foi a questão do como o pedal é bonito, o acabamento do pedal, né? Você vê que a construção do pedal já é mais bonita, já mais sofisticada, já mais atualizada, vamos dizer assim, né? O pedal da Real Drive ele acaba sendo um pedal muito mais robusto, né? E o pedal o CRP da Moza é um pedal muito bonito, né? E não só estética, né? Ele também entrega bastante, né? Então, assim, para minha tocada, né? Eu que já gosto de um pedal de freio mais suave, né? Do que aqueles mais pesados, né? Ele me atendeu super bem, né? Então o pedal de freio eu já gostei muito, né? Então certamente foi um pedal que fez muita diferença para mim, né?
e certamente eu recomendo, principalmente porque eu comprei na King Simuladores, né? Então ali eu fui muito bem atendido, não só durante a compra, como no momento em que eu estava testando, como também pós-período ali, no pós-venda também foi muito bom. O da Leste lá, peguei o contato dele no Zap, me atendeu super bem, tirou todas as minhas dúvidas, então certamente é um pedal também que eu super indico, até porque ele também aqui no Brasil é um representante da Moza, então certamente é um pedal que eu indico, beleza? Então, vou falar agora um pouquinho do P1000. Bom, galera, o P1000, estou colocando aí a relação de valores para ele, tá? Então, esse valor aqui é já com um pedal de freio hidráulico, tá? Então, sem o pedal de freio hidráulico, ele sai ali na faixa dos 5.700, mais ou menos, e 1.700 aí você compra o sistema ali de freio hidráulico apartado, tá? Então, eu já coloquei ali até coloquei ali a palavra hidráulico, tá? Então, que é acelerador, freio, embreagem, né? Vem com freio de célula de carga, mas também vem com freio hidráulico. Então, você acaba comprando dois, né? E aí depois é só substituir o pedal de freio pelo hidráulico. Porém, galera, este pedal, tá? Vai ficar para um vídeo 2, justamente para esse vídeo não ficar muito longo, tá? Até porque eu preciso falar muita coisa desse pedal da Simetic, tá? Como foi, vou fazer um unboxing, vou abrir a caixa, vou mostrar o que vem dentro, vou contar minhas primeiras impressões, vou contar agora depois de um ano, tá? Como que tem sido minha experiência, se vale a pena ou não, qual a diferença dele para os outros pedais que eu tive também, tá? Então, certamente, isso vai ficar no vídeo 2, tá bom? Justamente para esse aqui não ficar muito desproporcional, então quis contar a experiência minha para vocês aqui desses pedais, né? Tanto o G29, do T300, tanto o da Real Drive e o CRP da Moza, tá? Indicar para vocês qual aquele que eu recomendo, qual que eu não recomendo, e aí esse da P1000, né? Por que eu demorei tanto para soltar esses vídeos? Porque justamente eu queria casar os dois, queria ter essa minha experiência com a Simetic primeiro, para justamente, com muita informação, poder justamente casar os dois vídeos, né? Não demorar muito tempo para fazer o outro, tá? Então, certamente já tô nos finalmente para já entregar também esse vídeo do P1000 aí da Simetic, para que vocês, né, tenham o máximo de informações possíveis. Lembrando, né, produção independente, faço tudo sozinho, gravo, edito, posto, pego informações, tá? Então, se faltou alguma coisa aqui, já peço desculpas, mas pode ter certeza que foi com a melhor das intenções, com o maior carinho aqui, montei esse conteúdo para vocês. E espero que vocês tenham gostado. Se você é novo aqui, não esquece, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para as notificações, comenta aqui se vocês gostaram do vídeo, se faltou alguma informação, tá? E se vocês querem, de fato, mais vídeos como esse aqui, eu analisando, trazendo algumas informações aqui para vocês, se vocês gostaram do formato. Beleza? Então, espero vocês aí no vídeo do P1000, vai sair em breve, prometo. Aquele abraço, valeu, galera. Fui!